Muito bem, convidamos o excelentíssimo senhor assessor do Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Leste, no comando da 4ª Região Militar, general de brigada veterano Ramon Marçal da Silva. Excelentíssimo senhor Coronel Alberto, representando o comandante do CIAAR, Coronel Aviador Jorge Marcelo Martins da Silva. Excelentíssimo senhor Capitão de Fragata Roberto Alves, representando o comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais, Capitão de Mar e Guerra Alessandro de Paula Lima. Excelentíssimo senhor Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Gonçalves Viana, representando o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Fábio Henrique Silva Jardim. Excelentíssima senhora Tenente Coronel Mirley, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Frederico. Tenente Coronel Abel Moura da Fonseca, representando a Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Jordana Daldegan. Excelentíssima senhora Delegada-Geral de Polícia Adriana de Barros Monteiro, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Santana, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, general de divisão Adriano Frutuoso da Costa. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantar o hino nacional, que será executado pela banda do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, regido pelo primeiro-tenente Emílio.
Na oportunidade, registramos e agradecemos as seguintes presenças: diretor-geral do antigo DEPEN, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Leonardo Matos Alves; presidente do Conselho do Mater Dei, Dr. Henrique Moraes Salvador Silva; senhor secretário da Associação dos Reservistas do Brasil, Luiz Carlos Heitor Mendes da Costa, representando o presidente da Associação de Reservistas do Brasil, AREB. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade, principalmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Assistiremos agora a um vídeo em homenagem ao Dia do Soldado. – 25 de agosto, Dia do Soldado. A data marca o nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que dedicou a sua vida à nação, desempenhando papel fundamental na consolidação da unidade nacional. Exemplo de patriotismo, retidão, coragem e dedicação, Caxias inspira todos os soldados que cumprem a sua missão de norte a sul do Brasil. O Dia do Soldado é uma oportunidade para celebrar a história, os valores e a identidade que moldam o Exército Brasileiro. Neste momento, recordamos também os mais de 25 mil homens e mulheres da Força Expedicionária Brasileira que, com coragem e determinação, cruzaram o Oceano Atlântico para combater o nazifascismo e defender os ideais de liberdade, democracia e paz mundial. A FEB deixou sua marca nos campos de batalha da Europa, com grande determinação e heroísmo. 462 combatentes tombaram em solo italiano, um sacrifício que jamais será esquecido. Exército Brasileiro, mesmos valores, novos desafios. Com a palavra para seu pronunciamento, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Gustavo Santana, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Bom dia a todas, a todos. Senhor presidente, senhor deputado Coronel Henrique, representando o nosso presidente da Assembleia, Tadeu Leite, nosso comandante da 4ª Região Militar do Exército, general de divisão Adriano Fructuoso da Costa, assessor do Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Leste, general de brigada veterano Ramon Marçal da Silva, excelentíssimo senhor Coronel Alberto, representando o comandante Coronel Aviador Jorge Marcelo Martins da Silva, capitão de fragata Roberto Alves, representando o comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais, capitão de mar e guerra Alessandro de Paula, superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Gonçalves Viana, representando o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Fábio Henrique, excelentíssima senhora Tenente Coronel Mirli, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Frederico, Tenente Coronel Abel de Moura Fonseca, representando o comandante-geral dos Corpos de Bombeiro, Coronel Jordana, excelentíssima delegada-geral de Polícia Adriana de Barros Monteiro, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, excelentíssimas autoridades civis e militares, general da 4ª Divisão Adriano Frutuoso da Costa, comandante da 4ª Região Militar, senhoras e senhores, ilustres convidados. Hoje essa Casa Legislativa se enobrece ao realizar uma sessão solene para celebrar uma das datas mais simbólicas da história e da identidade nacional, o Dia do Soldado, 25 de agosto. Não se trata apenas de mais uma data cívica a ser lembrada.
Trata-se de um instante de profunda reverência, de exaltação a valores permanentes e de reconhecimento àqueles sobre a farda verde-oliva. Assume diariamente a missão de proteger o Brasil, mesmo com o sacrifício da própria vida. O soldado brasileiro não é apenas o homem ou a mulher que empunha o fuzil ou que se coloca em posição de combate. Ele é o símbolo vivo da pátria. Em seu olhar firme, vemos a determinação de quem entrega um ideal maior que a própria existência. Em sua disciplina percebemos a obediência não vontades pessoais, mas ao dever constitucional de defender a soberania, a integridade territorial e os valores que sustentam a nossa democracia. Ser soldado é encarar os princípios da honra, da coragem, de lealdade e do amor ao Brasil. E é por isso que, ao celebrarmos o Dia do Soldado, celebramos também o próprio espírito da nação, que se encontra no militar, sua representação mais concreta e mais visível. Essa data foi escolhida em memória do nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, homem que soube unir a estratégia, humanidade, firmeza e sensibilidade, liderança e simplicidade. Sob sua inspiração, milhares de brasileiros, décadas mais tarde, atravessaram o Oceano Atlântico, compondo a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e escreveram com sangue e bravura páginas eternas da história mundial. Nas encostas geladas de Monte Castelo, Montese e Fornouro de Taro, jovens brasileiros enfrentaram não apenas as tropas nazifascistas, mas também a distância de seus lares, o frio, a saudade e a incerteza. Lutaram e venceram, provando ao mundo que o Brasil não se omite quando a liberdade da humanidade está em risco. Esses pracinhas não levaram apenas armas, levaram consigo a alma generosa de um povo que acreditava na vida, na solidariedade e na paz. Mas o heroísmo do soldado brasileiro não se limita às páginas da história. Ele se renova todos os dias. O soldado de hoje guarda nossas fronteiras, protege nossas riquezas naturais, atua em missões internacionais de paz sob a bandeira das Nações Unidas e está presente em cada tragédia humanitária no território nacional. Enchentes, deslizamentos, epidemias, sempre pronto para estender a mão, seja com logística, seja com alimentos, seja com um simples gesto de esperança. O lema do Exército, braço forte, mão amiga, não é retórica, é realidade. Ela expressa o equilíbrio entre a firmeza na defesa da pátria e a ternura do cuidado com o povo. Minas Gerais tem o privilégio de sediar em Belo Horizonte a histórica 4ª Região Militar, instituição que representa a ligação direta entre o povo mineiro e o Exército Brasileiro. Não é apenas uma estrutura administrativa, é um verdadeiro elo de confiança, de respeito e de inspiração. Na figura do general de divisão Adriano Frutuoso da Costa, saúde a todos os homens e mulheres que compõem essa valorosa região militar, reafirmando o profundo respeito e a gratidão dessa Casa Legislativa. A 4ª Região Militar carrega em si a tradição de Minas, terra de Tiradentes, berço da Inconfidência, onde a liberdade sempre foi mais do que um valor, foi um destino. Assim como os confidentes se ergueram contra a tirania, nossos soldados de hoje se erguem contra todas as formas de ameaça à soberania e à integridade nacional. Senhoras e senhores, o soldado é o guardião silencioso de nossas madrugadas, protagonista oculto de nossas liberdades. Quando o soldado avança, é a nação que avança. Quando o soldado resiste, é o povo que resiste. E quando o soldado se sacrifica, é o Brasil que se engrandece. Essa é a dimensão simbólica de sua missão. É por isso que nesta Assembleia declaramos que sem soldados não há pátria, sem pátria não há liberdade. Permita-se ainda dirigir algumas palavras às novas gerações que aqui acompanham. Que cada jovem brasileiro compreenda que a farda do soldado não é apenas um tecido, é o compromisso, é dever, é legado. E que cada cidadão e cidadã entenda
que o Exército não é uma instituição distante, mas parte essencial da vida nacional, o guardião da democracia do Estado brasileiro. Soldados do Brasil, soldados de Minas Gerais, recebam hoje, por meio dessa solenidade, o reconhecimento do povo mineiro, expresso na voz de seus representantes nesta casa. Recebam não apenas o aplauso, mas a certeza que sua missão é compreendida e valorizada e honrada. Que o exemplo dos pracinhas que tombaram na Itália e dos de hoje permanecem firmes em quartéis, fronteiras e missões de paz nos inspire sempre. Que jamais falte à nação o soldado que a defenda e que jamais falte ao soldado a gratidão da nação. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, e o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Gustavo Santana, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao comandante da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, general de divisão Adriano Frutuoso da Costa. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. O Dia do Soldado, celebrado anualmente no Brasil, é uma data de grande importância cívica e patriótica. Nesse dia, exaltamos homens e mulheres que escolheram se dedicar ao serviço da nação, defendendo nossa soberania, garantindo a segurança da população e promovendo a paz, tanto em território nacional quanto em missões internacionais. Símbolos de bravura e abnegação, esses cidadãos nos inspiram com sua perseverança, seu amor à pátria e seu compromisso inequívoco com as leis do país. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao comemorar o Dia do Soldado, rende justa homenagem aos homens e mulheres que, atuando com honra e determinação, mantêm a integridade dos valores nacionais e zelam pela sociedade brasileira. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte, 29 de agosto de 2025. Deputado Tadeu Leite, presidente. São esses os dizeres da placa a ser entregue.
Ouviremos agora o comandante da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, General de Divisão Adriano Frutuoso da Costa. Deputado Coronel Henrique, representante do presidente da nossa Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Santana, autor do requerimento que deu origem a esta brilhante homenagem, excelentíssimo senhor assessor do Núcleo de Estudos Estratégicos do nosso Comando Militar do Leste da 4ª Região Militar, General Marçal, amigo de longa data, em quem muitas vezes me inspirei por ser ele um oficial do mais alto nível. Obrigado. Senhor Coronel Alberto, representando o comandante do CIAA, Coronel Aviador Jorge Marcelo Martins da Silva, Capitão de Fragata Roberto Alves, representando o comandante da Capitania dos Portos, o Capitão de Mar e Guerra Alessandro de Paula Lima, Senhor Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Gonçalves Viana, representando o superintendente dessa instituição, o senhor Fábio Henrique Silva Jardim, senhora Tenente Coronel Mirli, representando o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Frederico, Tenente Coronel Abel Moura da Fonseca, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Jordana, grande parceira, amiga, senhora Delegada-Geral de Polícia Adriana de Barros Monteiro, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então, minhas primeiras palavras são de agradecimento a essa casa, ao deputado Gustavo, por ter conseguido fazer essa homenagem à nossa instituição Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, já retratado no vídeo, muito bem colocado em suas palavras, deputado, é uma instituição que de norte a sul, leste a oeste, inspirado em seu ícone maior, o nosso patrono, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, ele diariamente, diuturnamente, faz cumprir uma série de atividades para que a gente mantenha a nossa pátria soberana. Tive o privilégio, ao longo da carreira, de passar, como muitos aqui, em diversas áreas do nosso território nacional, sacrificando horas de contato com a família, e daí eu faço uma referência muito especial à família do nosso soldado. E quando eu falo soldado, é do general ao soldado mais moderno, a nossa família que se sacrifica também diuturnamente para que o soldado possa fazer o que ele aprendeu nas escolas, nos quartéis, que é defender a nossa nação brasileira, manter a sua soberania nacional. Como disse, passei por diversos lugares, em particular na nossa fronteira. Fronteira norte, fronteira oeste, fronteira sul do país. E vemos ali jovens tenentes, jovens sargentos, comandando um pelotão especial de fronteira. Onde ali, ele, com tudo aquilo que ele aprendeu na escola, aplica diariamente, controlando, conduzindo atividades de alta sensibilidade em áreas que só quem está presente é a instituição Exército Brasileiro. Faço essa referência porque a nossa família, ela é nosso esteio. E homenagear o soldado, ao mesmo tempo, homenageamos os nossos familiares. Deputado, essa cerimônia, ela está coroando 2 semanas que estamos sendo homenageados e estamos realizando diversas atividades aqui no estado de Minas Gerais e o Exército Brasileiro em todo o território nacional,
pelo Dia do Soldado. E nós, soldados, ficamos extremamente orgulhosos de esta casa, Casa do Povo, porque os deputados eleitos que são, representam o povo. Então, essa casa, fazendo essa homenagem, nos deixa extremamente orgulhosos, felizes, satisfeitos e fortalece o nosso compromisso com a pátria. Então, agradeço e quero homenagear à mesa, ao deputado e todos aqueles que dedicaram tempo para que esse momento acontecesse com o brado do nosso Exército Brasileiro, o brado de nossa região militar, que em sua essência traduz o nosso compromisso com a pátria, traduz a nossa missão. Brasil! Dito isso, gostaria de compartilhar com os senhores alguns trechos da ordem de serviço, digo, ordem do dia, que o nosso comandante do Exército, o general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, expediu por ocasião do Dia do Soldado. Então, um extrato dessa ordem. Soldados do Exército Brasileiro. Caxias foi um comandante singular. Construiu sua reputação com realizações incontestáveis e uma conduta irrepreensível. Mais do que marechal invicto, estadista admirado e herói das batalhas, Caxias foi, acima de tudo, um verdadeiro soldado. Um brasileiro igual a você, que com fé inabalável na missão, humildade e espírito de superação e doação à pátria, edificou um legado de virtudes que ainda hoje norteiam os integrantes da Força Terrestre. Ensinou-nos que liderar é mais do que conduzir tropas, é influenciar pelo exemplo, servir com desprendimento e unir o Exército em torno de valores superiores. Caxias demonstrou que a grandeza de um líder não é construída somente com feitos extraordinários, mas também com o êxito de suas missões cotidianas, a serenidade diante dos desafios enfrentados e a fidelidade ao juramento prestado à nação. Sua espada foi empunhada em prol de um único lado, o da pátria, pois, conforme o próprio declarou, minha espada não tem partido. Caxias é a referência perene do soldado que jamais se afastou do dever. Ensinou-nos ainda que a força do Exército reside na fé, na coesão, na disciplina, na imparcialidade e no compromisso com o bem comum. O verdadeiro soldado, tal qual Caxias, sabe que o reconhecimento e a popularidade são efêmeros. Vive uma vida modesta, espartana e sem ambições, tendo a abnegação e o desprendimento como companhia. Seu farol é a lei e a ética. Viva o soldado brasileiro, viva o Exército de Caxias, assina o nosso comandante. Então, com essas palavras, eu ratifico o nosso agradecimento a essa sessão solene em homenagem ao soldado e concluo dizendo que quando o senhor faz essa homenagem, propõe essa homenagem, o senhor está fazendo uma deferência a pessoas que são comuns. Nós somos pessoas comuns, mas que fazemos coisas extraordinárias. Pela dedicação, pela abnegação, pela vontade em cumprir bem a missão e conforme diz o nosso juramento, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Esse é o compromisso solene prestado pelo soldado no Dia do Soldado. Fiz o meu em 1984 e até hoje, enquanto eu respirar, professarei esse juramento. E tenho certeza que cada integrante do nosso Exército Brasileiro, da nossa 4ª Região Militar, aqui representados, alguns com uma farda de gala, outros com a farda que a nossa instituição diariamente cumpre missão, o camuflado, fazem coro comigo, não tenho dúvida disso. Então fica o nosso agradecimento, o nosso respeito aos senhores que prestaram essa homenagem e a nossa instituição permanece
diuturnamente disposta a fazer o melhor pela sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição do senhor, deputado Coronel Henrique, para que a região possa ser demandada por qualquer necessidade que o Estado de Minas Gerais possua. Muito obrigado pela atenção. Farei a entrega ao nosso deputado Gustavo Santana de um diploma de amigo da nossa 4ª Região Militar. É um diploma que ofertamos, entregamos àqueles que, de alguma forma, em alguma medida, contribuem para que a nossa missão seja bem cumprida. Então, fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado por tudo aquilo que o senhor já fez em proveito da nossa instituição, em proveito da 4ª Região Militar e tudo aquilo que ainda fará. Eu tenho certeza que temos um caminho longo pela frente e tenho fé que o senhor, com esse compromisso e pela leitura feita, continuará prestando esse serviço à nossa instituição Exército Brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Gustavo Santana, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. É o Coronel Henrique. É o Coronel Henrique. Eu não sei conhecer a dona. Dê de novo, por favor, com o deputado Coronel Henrique. Tá. Convidamos para a sua mensagem o deputado Coronel Henrique. Bom dia a todos. Cumprindo o protocolo dessa sessão, eu, representando o presidente, deputado Tadeu Martins Leite, passo a fazer a leitura de um discurso que ele me solicitou que eu fizesse. Para defender a soberania brasileira, guardar nossas extensas fronteiras e contribuir para a integração nacional, como fazem os valorosos integrantes do Exército Brasileiro, é preciso assumir um rigoroso compromisso de vida. Esta escolha ganha força com a união entre os colegas de farda, com o exemplo dos superiores e com o cotidiano da caserna. Mas este compromisso também se fortalece no vínculo com a família e na interação com a comunidade civil, experiências que conferem um sentido pleno à função que o militar, em sua natureza de servidor público, desempenha em benefício da população brasileira. Disciplina, hierarquia, civismo e cidadania, verdadeiros pilares da vida militar, são indispensáveis para o pleno e efetivo cumprimento do papel constitucional do Exército e das demais Forças Armadas. Nesta ocasião solene, em que celebramos o Dia do Soldado, evocamos a memória de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, e reafirmamos estes princípios formadores da identidade pessoal e profissional de cada integrante desta sólida corporação. Manifestamos nesta oportunidade nosso agradecimento a todos os integrantes das tropas nacionais, em especial àqueles que servem em solo mineiro. A todos os nossos valorosos soldados e aos seus superiores reiteramos, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nossos votos de pleno sucesso, hoje e sempre,
no cumprimento da sua nobre missão, que tem por horizonte último sempre a promoção da paz. Muito obrigado. Assina deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Após o encerramento regimental, ouviremos a banda do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, regido pelo 1º Tenente Emílio, que apresentará as seguintes músicas: Anunciação, de Alceu Valença; 4 Motivos Sertanejos, de Chico Amado e Zé da Rocha; Eu Sei de Cor, de Danilo Dávila, Elcio de Carvalho, Lari Ferreira e Júnior Pepato. Antes de fazer o encerramento formal, eu não poderia me furtar, presidindo essa sessão, a quem eu agradeço a deferência, ao deputado Tadeu, ao deputado Gustavo Santana, meu colega de partido, primeiro secretário dessa casa, pela distinção em poder comandar esse evento. Eu quero inicialmente agradecer, parabenizar o general Frutuoso, nosso representante do Exército Brasileiro em solo mineiro. Muito obrigado, general, pela sua presença. Estivemos aqui recentemente no evento da Força Expedicionária Brasileira e hoje o senhor retorna para receber essa homenagem em nome de Duque de Caxias. Já o Marçal, meu dileto amigo, em seu nome eu cumprimento os demais integrantes da mesa. A plateia aqui presente, repleta de militares, mas eu gostaria de cumprimentar o doutor Henrique Salvador. Em nome do doutor Henrique, eu cumprimento todos os demais convidados e faço uma reflexão no encerramento dessas 2 semanas de comemoração do Dia do Soldado, dizendo que quando pisei nesse parlamento, como o primeiro militar de carreira do Exército Brasileiro, da história de Minas Gerais, que foi eleito deputado estadual, eu busquei algumas inspirações. E nós temos que refletir um pouco na história do homenageado de hoje, o nosso Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, o Marechal de Ferro, o pacificador. Duque de Caxias, depois de cumprir a sua missão como soldado e como militar, ele ocupou um cargo de senador. Ele era senador no Império, fez a transposição da carreira militar para ser um representante político. E estudando e lendo Duque de Caxias, general Frutuoso, eu procurei me inspirar para trazer para a minha ação, para a minha atitude e para o meu comportamento nessa casa, de ser um lídimo representante dos valores de Duque de Caxias. Aqueles aqui mais velhos sabem que em algum momento na educação das nossas escolas, os bons alunos, aqueles que eram exemplares, eram conhecidos como Caxias, eram conhecidos como Caxião. O caxiismo representa tudo isso, a retidão e os valores tão importantes na vida do soldado, mas sobretudo na vida do cidadão. Encerrando essa sessão solene para que possamos escutar a banda comandada pelo Tenente Emílio, eu gostaria de deixar mais uma vez registrado a minha alegria de poder receber nessa manhã o povo mineiro, o povo fardado de Minas Gerais. Nós, militares, somos cidadãos. E aqui é a casa de todos nós. As nossas restrições regulamentares nos impedem da atividade político-partidária quando na ativa. E isso, às vezes, nos afasta, certamente de forma regulamentar e segura, do ambiente político. Mas essa casa aqui, muito mais do que uma casa política, e o general Frutuoso disse isso no seu discurso,
Nós somos 77 deputados aqui nessa casa, cada um ocupando uma cadeira nesse parlamento e cada um com o objetivo de representar os 22 milhões de mineiros espalhados pelos nossos 853 municípios. E quando eu digo isso, me lembro das nossas 40 cidades mineiras que possuem os tiros de guerra, das nossas cidades que possuem as unidades militares do Exército, da Força Aérea, da Marinha, e vejo que nós estamos presentes em cada canto desse estado, na ativa e na reserva. E eu gostaria que todos vocês aqui presentes, jovens que certamente pela primeira vez entram nesse espaço, para que vocês entendam que aqui deve reverberar a voz e a vontade do povo, num lídimo exercício da democracia. O povo, com liberdade, escolhe aqui os seus representantes e nós, que temos a honra de cumprir essa missão, aqui estamos para representá-los no dia a dia desse parlamento e no dia a dia dessa atividade política, que às vezes é desconhecida da maioria da sociedade. Mas eu posso afiançar a cada um de vocês que nós aqui temos um sentimento único, um sentimento de cumprir muito bem a nossa missão para a grandeza de Minas Gerais e para a grandeza do Brasil. Vida longa ao soldado brasileiro e minha eterna homenagem a Duque de Caxias. Muito obrigado. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 1º de setembro, às 19 horas, destinada a homenagear o Grupo da Saúde Universal, GSU. Levanta-se a reunião. Tenham todos um bom dia.